Olá pessoal, vamos fazer agora a configuração dando continuidade ao que foi da nossa aula teórica do curso técnico em informática do terceiro ano em administração de redes Linux. Vamos configurar então um servidor de DNS apenas tendo duas visões. A primeira visão como cache only, tá? Vamos mostrar como isso é feito e em seguida vamos construir usando a mesma instalação, fazer as configurações para que ele funcione como o servidor de DNS autoritativo, ou seja, ele vai responder como domínio, né, como autoridade sobre um determinado nome que nós iremos criar. Já podemos antecipar o nome que nós iremos utilizar como referência é ifpebj.com, mas antes vamos fazer um teste, ver se esse nome por acaso ele não está em uso, se ele está livre, né? Então vou fazer um teste usando o comando host, poder usar o comando loopback. Estou usando a nossa máquina virtual. E vamos aqui. Host, -A, ifpebj.com. Poderia ser qualquer nome. O importa é que a gente consiga ter um nome, que aqui é para teste, que ele não esteja em uso, ou seja, um DNS que não existe na internet. Tá? Eu quero que ele possa responder aqui e sem conflitar com o nome já existente. Então está aqui. Vou fazer um teste aqui com o host -A, que é tudo, todas as diretivas. Então ele testou aqui, não encontrou, ó, not found, ou seja, ele não encontrou esse nome. Então esse nome não existe registrado na internet. Como foi feita essa consulta? Quem fez essa consulta para a minha máquina nesse momento é cliente, foi esse IP aqui. Esse IP é o DNS que está sendo usado no momento pela minha máquina. Aqui ao lado vocês podem ver a porta 53, nós vimos na aula, é o serviço DNS, tanto o DP como o TCP. Tá? Então, no momento, eu estou usando um servidor de DNS externo. Onde é que essa informação está guardada? Vamos lembrar do arquivo, que vamos precisar alterar ele. Eu vou dar um cat aqui, só para a gente ver o conteúdo. Ok, então, name server, olha ele aqui declarado, 10.0.0.1. Então, quando eu pedir para encontrar algum nome, em qualquer aplicação, em qualquer situação que eu preciso descobrir um nome na navegação, ou qualquer outro serviço, como aqui o host, um ping, vai ser consultado esse IP, que nessa máquina aqui existe um serviço DNS. O que nós queremos é deixar de usar essa máquina e usar essa própria, para ser ela mesma DNS, e a partir de então ela ser o DNS na nossa rede de teste, ok? Então, primeira coisa, vamos entrar como administrador, para poder fazer essas configurações. Vamos instalar, então, usando o apt. E o software que nós vamos utilizar é o Bind 9, a versão. Então vai ser feita a instalação agora. Eu tive um problema aqui e ele sugere, né? Está desatualizada a minha lista. É bom que isso aconteça, porque se aparecer com você, já se depara com a possível solução. apt update. apt update, ou seja, a minha base do apt, né? Do aplicativo apt estava desatualizada. Ele não encontrou a versão que estava constando. Eu tenho alguns pacotes para atualizar, mas não quero fazer isso agora. Vamos instalar o Bind. Ok? Então agora a base estava atualizada. Ele foi lá na internet, conseguiu localizar o pacote e fez o download. Está começando a instalar. Pessoal, esse vídeo não vai ter edição, ok? É um vídeo cru. Então podem acontecer alguns barulhos extras, algumas situações que nós não temos controle. Mas vamos seguir, tá bom? Feita a instalação, eu vou até o diretório que ele mostra aqui, ó. Foi feita a instalação onde ele está, etc bind. Eu vou até esse diretório para visualizar os arquivos que ele trouxe para a gente e que alguns deles eu vou usar. Então esse diretório foi criado agora na instalação e por conseguinte todos esses arquivos. O que eu preciso entender casando com a explicação? Esse é um formato de arquivos que o Debian traz, outras distribuições podem trazer semelhante, mas em específico aqui o nosso Debian. Eu tenho um arquivo interessante, o arquivo named.conf. Nós não vamos editar ele, mas só para registro. Eu vou exibir aqui o que esse cara tem. Então hoje o named.conf ele tem apenas diretivas para apontar para esses outros arquivos. Olha, opções, conf local, que nós vamos usar, e o default zones. São as zonas que ele já traz por padrão para que possa funcionar.
ok? Para que eu possa, por exemplo, a partir de agora, não mais usar aquele endereço IP que está lá, o 10.0.0.1 lá no Resolve, e ok, tá lá, eu vou substituir e vou, a partir de agora, usar a própria máquina, né? E para isso eu vou usar qualquer um dos IPs. Eu posso colocar o IP de loopback, 127.0.0.1, ou o IP que encontra-se na minha máquina agora. Eu vou colocar lá o loopback, tá? Que é a interface, aquela interface software, né? Virtual. Vamos lá, editar. Eu estou usando o editor Vim. Então agora eu vou apenas substituir esse IP aqui, olha. Não mais usarei ele, a partir de então vou usar a minha própria máquina. Tá? Vamos fazer um teste novamente. Vou usar o host, menos A, uol.com.br. Olha aí, tive o retorno da minha pesquisa. Tá aqui, quem fez a pesquisa? Essa máquina, que é a minha própria, porta 53. E aqui todos os dados, a resposta, né, a consulta realizada para o UOL. Então, eu estou usando a minha própria máquina como servidor DNS. Ou seja, o cliente instalado nela está servindo as aplicações clientes. Desse momento por diante, se eu tiver uma rede, então todas as máquinas da rede, onde eu indicar o IP da minha máquina, que eu poderia apontar na rede aqui, esse 10.10.12.2, se as máquinas dessa rede aqui estiverem ligadas, eu poderia apontar esse IP para colocar no campo lá de servidor de DNS, independente da máquina ser Windows ou Linux. Então essa máquina serviria às consultas, ela seria apenas cache only, ela só faz a consulta e armazena, ok? Então tá aí, seu servidor DNS já funcionando. Isso você pode ter no seu PC, no seu notebook, já ganha uma velocidade muito grande. Como acontece a mágica para essa consulta ter a resposta? Eu mostrei os arquivos a vocês, e nesse arquivo named.conf.local existe uma conexão entre esses arquivos, né? Uma aponta para o outro. Se olhar esse arquivo aqui, olha, eu tenho uma zona chamada localhost, que tem os dados para a interface loopback, localhost, que é consulta direta, né? Você dá o nome e ele descobre o IP. Eu tenho outra zona aqui que é a reversa. Aí eu chamo a atenção, nós não vamos fazer configuração de zona reversa agora, tá? E tenho a principal, que eu esqueci aqui de vocês, que é essa zona aqui, hint, tá? Que seria apontando, né, para os servidores raiz, tá vendo? Que é o ponto. Os servidores raiz, nós vimos lá na documentação, são 13 servidores. Aqui no Brasil tem uma réplica. E esse aqui se fosse traduzir, seria uma dica, né, para carregar a conversa com esses servidores raiz. Como é que a minha máquina vai descobrir quem são esses servidores raiz? Por um simples ponto? Não. Quando eu trago essa diretiva aqui, ó, file, eu aponto aqui, tá, para esse arquivo que contém as listas deles aqui. E também aqui nas outras zonas, cada um tem seu arquivo, DB local, DB 127 local, ok, que é a zona reversa do localhost, tá? Vamos dar uma olhada nesse arquivo aqui, que aponta para os servidores raiz. Eu vou ganhar tempo aqui. Vamos copiar só para a gente. Vou sair daqui. Vamos ver o que tem nesse arquivo. Não pegou. Ok, sem problema. Eu vou dar um cat então aqui no name de conf. Podia dar um grep, né? Mas está ele aqui. Então, olha o que tem nesse arquivo. A lista de cada um dos servidores raiz, dos 13 servidores que existem na internet. Olha no topo do arquivo que tem aqui, ó.
Esse arquivo traz as informações de todos os servidores necessários para inicializar um cache de internet. Então, quando eu inicializo o meu DNS, como eu instalei, inicializei, esse arquivo é lido uma vez, é carregado, e essas informações ficam lá na memória. Onde essas informações estão na internet? Se você quiser acessar ela manualmente, você vai ter que acessar esse caminho aqui, ó, ftpinternic.net, e vai encontrar num subdiretório domain o arquivo named.cache. Todos os serviços de DNS no mundo precisam desse arquivo aqui, para saber quem são os 13 servidores, o Windows, todos os outros sistemas de operações que for executar um serviço de DNS. Ok? Então está aqui o servidor A, eles recebem essa nomenclatura, A, B, C, ok? Então aqui está o nome dele, A.router, root server net, B, root server net, e aí vai. O Brasil, ele contém uma réplica desse servidor M, tá? É o servidor mais novo. E aqui os endereços IPs dele, em IPv4 e IPv6, ok? Então, justificado aí como acontece essa descoberta. A consulta é enviada lá para o Raiz e o Raiz começa informando quem está logo abaixo na hierarquia e existem as consultas que vão acontecendo até ser descoberto quem de fato nós queremos e isso é guardado em cache. Tá. Para fazer a configuração, uma dica que a gente usa aqui é pegar, por exemplo, o arquivo db.local, que é o arquivo de zona direta da interface localhost e faça uma cópia dele. Ok? db local, vou fazer uma cópia dele. Já você dá o nome que você bem entender. Eu vou chamar de ifpe.zone. Esse é um hábito particular meu. Eu sei que quando é zone, eu lembro, fica mais fácil para eu visualizar e ver que ali é o arquivo de zona direta. Quando eu estou trabalhando com arquivo de zona reversa, eu particularmente nomeio ele de heavy, ok? Então, fiz a cópia, eu vou abrir então esse arquivo ifpe.zone e vamos substituir aqui os valores principais, o básico, tá? Eu vou entrar na questão básica, tá, pessoal? Nós temos aqui essas letras nessa coluna em maiúsculo, aqui que vocês veem, que aparece em verde, tá? Essa letra maiúscula. Aqui é o SOA, né? O início de autoridade. Quem é a máquina que tem autoridade sobre esse domínio? Aqui está como o localhost, porque esse arquivo diz respeito à interface de nome localhost. E aqui tem os outros registros de recursos que nós vamos utilizar, exceto esse AAAA, que diz respeito ao endereço IP versão 6. Eu não tenho IPv6 aqui, então eu vou trabalhar só com o registro de recursos A. Um registro de recurso, podemos fazer ele com a ideia de interpretá-lo como sendo a identificação do tipo de dado. Imagina o banco de dados, você tem lá o nome de cada campo, tá? Então esse SOA eu consigo saber o tipo de dado que eu vou trabalhar aqui. Afinal, o DNS é um banco de dados, né? Um arquivo textual, mas um banco de dados. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o nome da máquina inteiro com o domínio. Qual o nome da minha máquina? Eu esqueci de mostrar isso aqui a vocês, mas está aqui, ó. Server 1 é o nome da minha máquina, tá? Por via das dúvidas, vamos olhar um arquivo aqui chamado hosts, que talvez eu tenha que fazer o ajuste desse arquivo, né? Pode estar diferente alguma coisa, mas é um arquivo importante, ó. Tá aqui, ó. Eu vou precisar ajustar esse arquivo para que aqui apareça o nome correto da minha máquina, para fazer a sincronia da resolução. Então, como vai ficar? O nome da máquina é server 1, server1.ifpebj.com. Esse nome não existe. Detalhe, pessoal, esse ponto aqui no final tem que continuar, tá? Nesse arquivo, esse ponto no final vai indicar exatamente os servidores raiz, ok? A próxima autoridade, que é a raiz. Esse segundo campo aqui, tá? Root localhost, no caso aqui vai ficar root.o domínio, apenas o domínio ifpebj.com, tá? Diz respeito a quem é o administrador. Aqui seria o endereço de e-mail, só que não aparece arroba, é um ponto nesse separador, ok? Esse é o formato do arquivo. Esses campos aqui para baixo, serial, atualização, tentar repetir, né? E expira, são tempos que dizem respeito à versão do arquivo, para você ter um controle de possíveis modificações futuras. O tempo do cache, né, sincronizado aqui, para ele atualizar, aqui é o tempo padrão,
de início, TTL, quando o tempo do cache expira, segunda tentativa, expira assim, quando deve atualizar. E isso faz com que haja um controle para os outros servidores que estejam utilizando o nosso cache para saber, eu armazeno a informação e depois eu preciso saber se aquele servidor continua no ar, depois de um determinado tempo, aquele cache se esgota. Então esses números me ajudam a ter o controle de saber, por exemplo, essa máquina não está mais respondendo, tá? Não a minha, mas alguém que esteja utilizando a minha vai perceber. E os serviços de controle de DNS utilizam isso também para manter a informação de status das máquinas que estão funcionando como DNS ao redor do planeta. Ao consultar esses valores que são dados aqui, exceto o número 2, esses dados aqui são, da forma como eles estão colocados aqui, são dados, valores em segundos. Vamos para cá, esse registro aqui é o name server, nome do servidor, que por acaso é a própria máquina que tem a autoridade sobre o nome, server1.ifpebj.com, ok? Tem que ter esse ponto. Toda vez que eu faço nessas configurações dos arquivos de dados de zona direta ou reversa, e eu coloco um nome, apenas nome, eu tenho que ter o ponto no final. Número não, mas nome sim, ok, gente? Então aqui, qual o IP da minha máquina? Eu preciso checar. Como eu tenho algumas interfaces de rede, eu preciso ver qual interface eu vou adotar aqui. Eu vou considerar essa interface que está na segunda placa de rede física, ok? 10.0.0.154. Então, 10.0.0.154. Aqui embaixo não vai ter IPv6, que é o formato que eu falei a vocês aqui, mas eu faço aqui a repetição do nome para fazer a redundância com associar o nome da máquina ao IP. Se vocês observarem aqui, nós temos arroba, né? Esses arrobas foi uma anotação que eles criaram. Antes, algumas versões o Wine 8 não usava dessa forma. Era o nome que vinha aparecer, o nome de domínio, tá? Então essa arroba aqui, ela é uma anotação que faz referência ao domínio. O domínio aqui é ifpebj.com. Em função desse arroba que a gente usa dentro do arquivo, com essa funcionalidade, é que não se usa o arroba aqui quando faz a citação de e-mail. Tá? Então aqui eu vou colocar o nome do arquivo. Aqui eu estou dizendo que esta máquina server ifpebj.com. Aí eu dou um tab aqui para manter a indentação, né? Bonita. Pode ser espaço simples? Pode, mas aqui fica mais interessante. Aí vou informar aqui o endereço IP. Porque olha, está dizendo que esse domínio está sob a autoridade desse IP. E aqui eu estou dizendo que essa máquina server1ifpebj.com é quem tem esse IP. Tá? Parece redundante, mas é necessário para que o funcionamento dele esteja 100%. Existem outras configurações que eu poderia acrescentar aqui, que é o chamado nome canônico. Tá? Por exemplo, se eu não declarar aqui o uso do www, tá? E eu for tentar mais à frente, quando configurar um servidor de páginas, ou mesmo um teste no ping, e tentar fazer um teste de ping por www, se esse nome não tiver configurado aqui, ele não vai responder por esse www, ok? Mas o www a gente costuma usar com o recurso dos registros do tipo nome canônico ou cname. Aqui no DNS também a gente coloca a informação de quem vai ser o servidor de e-mail. Eu posso até não ter o servidor de e-mail configurado, mas eu tenho que dizer ao DNS quem vai ser a máquina, né? Aí depois eu faço a configuração do servidor de e-mail. Vamos fazer esse teste básico agora, só com o nome. Ok? Eu salvei esse arquivo. Deixa eu restaurar aqui. Tinha ficado muito grande, eu estava visualizando. Isso vai ficar na gravação. Sinto muito. Tá, mas necessário. Ok, esses ajustes, eu disse a vocês que não vai ter corte. Me desculpem. Então configuramos o arquivo de zona direta. Já alterei o resolve.conf, porque também não adianta eu criar aqui começar a preparar
para que ele responda para um domínio e também não dizer que a própria máquina é quem será o DNS. Se eu continuar usando de fora, ele nunca vai achar a resposta aqui. Então já alterei o resolve. Vou naquele arquivo hosts. Então eu alterei dois arquivos, perdão. O resolve.conf, criei o arquivo de zona, a partir de uma cópia do DB local. Vou ajustar o arquivo hosts, etc hosts. Eu não vou mexer aqui no localhost, que continua o mesmo. E vou dizer aqui que 10.0.0. Eu acabei esquecendo o endereço. 154, tá, que tem o nome da máquina. Qual é? Não é esse que está aqui, é server 1. Mas aqui eu vou colocar completo, ifpebj.com. Nesse arquivo eu não preciso colocar o ponto no final, ok? Tá? Esse nome completo, quando a gente vê o nome completo de domínio de uma máquina, tá? Como o caso lá do UOL, que apareceram vários nomes, cada nome daquele de máquinas que aparece especificado, nós chamamos um nome de domínio completamente qualificado, ou FQDN, ok? Full Domain Qualified. Aqui eu vou colocar o nome, só o primeiro nome da máquina, o hostname, tá? Só o hostname, porque eu posso fazer uma consulta local só usando o nome da máquina. Posso aproveitar e usar como recurso depois em outras aplicações que nós vamos ter durante o curso, tá bom? Então, preciso agora, pessoal, eu criei o arquivo de dados dessa zona. Então, os dados que eu coloquei aqui dizem respeito a essa zona de domínio. Mas ela ainda não está sendo carregada, ela não está sendo lida, né, pelo servidor de DNS que está instalado. O que eu preciso agora, esse próximo passo, é informar ao servidor de DNS que esse arquivo existe e que ele precisa ser lido. Onde eu vou fazer isso? Mais um ls aqui para vocês verem. Eu vou fazer nesse arquivo aqui, ó, name.conf local. Observem que eu estou no diretório, tá? Vocês estão no começo, às vezes erram muito, porque é só questão de localização. Eu já estou dentro do diretório, então por isso eu não vou colocar caminho, apenas o nome do arquivo, name.conf local. Ok? Vou agora, vejo o arquivo tem só alguns comentários. Vou começar a escrever o formato do arquivo, tem um formato próprio. Aqui eu declaro o nome do domínio, só o nome do domínio, que é ifpebj.com. Fecha aspas. Aí aqui eu abro a chave aqui, coloco aqui o tipo do meu servidor é o master, ele é do tipo master. Existe aqui servidor que é cópia de outro, que seria o slave, ok? Mas nesse caso aqui ele vai ser um tipo master, é o principal de autoridade daquela zona, então ele vai ser o master. Então ponto e vírgula agora, e a terceira linha aqui é onde eu digo qual é o arquivo que contém os dados a respeito dessa zona de domínio, a diretiva file. Então, onde está o arquivo? Lembra que nós colocamos em /etc /bind, e qual o nome dele? Por isso que é importante colocar um nome bem expressivo para você, né? Eu coloquei ifpe.zone. Fica fácil para mim lembrar quando eu faço assim. E aqui eu fecho aqui o colchete, chave, troco o nome desse símbolo e um ponto e vírgula no final. Okay. Salvo o arquivo. O passo que eu preciso agora é reiniciar o servidor de DNS, que é o bind, que nós falamos, para ver o funcionamento. Antes de reiniciar, vamos tentar fazer um teste. Vamos ver host, fazer um teste mais simples. O pessoal está mais acostumado. Um ping e ifpebj.com. Olha aí. Desconhecido o serviço. Tá? ifpebj.com está desconhecido. Se eu fizer server 1, se eu der um ping em server 1, ele responde. Sim, responde porque está declarado lá no hosts. Tá? O hosts, como vocês viram na documentação, foi o arquivo que antecedeu a existência do DNS. Era uma grande lista, como a lista telefônica, IP e nome. Mas como cresceu, né, quando
expandiu o uso dos computadores, né, viu-se lá na década de 80 que precisava de um serviço mais eficiente do que um arquivo que fosse compartilhado com todos, para todos tivessem ciência das máquinas que estavam na rede. Tá? Então surgiu aí o serviço de DNS. Tá, então eu preciso agora startar para colocar em funcionamento esse nome de domínio que nós acabamos de criar, o arquivo de zona direta, e configuramos no arquivo do servidor, o named.conf local. Eu preciso então que ao restartar, ele vai ser lido esse arquivo. Então dentro dele é que estão as configurações para verificar outro arquivo e informações do tipo e o nome da zona de domínio. Se tiver algum erro, nós vamos checar o log, e nos arquivos de log nós vamos perceber se houve êxito ou não. Se houve erro, ele vai mostrar para a gente onde está esse erro. Systemctl, ele está funcionando, o bind, então eu vou dar um restart, porque ele está funcionando desde a instalação. Bind 9, ok? É o nome do script. Eu tenho Ele me deu aqui um erro, vamos ver o que foi que aconteceu. Eu prefiro que esses erros aconteçam, porque simula situações que vocês podem vivenciar, né? Carregando configuração, named.conf.local, linha 10, faltou uma string lá, alguma coisa que eu esqueci. Ó, tá vendo? Então foi naquele arquivo que eu criei, ó. Já mostrou pra gente aqui um errinho. Foi que eu esqueci lá. named.conf.local. O 10 que aparece ali, ó, aqui, 2.10, é na linha 10. Ele está me dizendo aqui, informando qual a linha. Ah, ok, eu esqueci de colocar isso entre aspas duplas. Ok, essa informação tem que estar entre aspas duplas. Foi bom que acontecesse aqui, né? Para vocês perceberem que essas condições podem ocorrer e como verificar, né? Eu apenas segui a instrução que o Systemctl, né, o serviço de gestão de processo, deu para mim, ó. Veja, tá? Dê uma olhada nisso aqui, cara. Eu olhei e percebi aqui. Vamos tornar a executar o restart. Agora ele foi, não retornou nenhum erro. Vamos olhar o log antes. Vou pedir o log para ler 30 linhas com o arquivo tail, né? Comando tail. O /var log syslog. Ele carregou e passou rapidinho, mas tem umas informações, acho que a gente consegue pegar aqui. Não, já carregou outros dados aqui. Passou, eu teria que ser mais rápido, tá? Mas tem como a gente ver, colocando o comando casado aqui, né? Depois que eu fizer isso aqui, ou com ponto e vírgula, ou com i comercial, se caso ele tiver sucesso, né? Executa o próximo comando. Tá? Vamos tentar aqui. O tail -30 /var /log syslog. Eu peguei o syslog aqui. Deixa eu ver, mas ele deu aqui a situação ativa, rodando. Eu dei o perdão. Eu usei o Systemctl, né? Na pressa aqui é o restart. Eu usei o comando. Ele só me fez mostrar que está funcionando, né? Tá ali verdinho. Tá aqui agora, sim. Olha aqui. Depois que ele restartou, então ele registra, né, todo o processo nesse arquivo syslog. Então aqui eu consigo ver, ó, a zona de nome ifpbj.com, aquela que nós criamos, o arquivo. Né? Todas as demais não me interessam verificar. Só essa que foi a única alteração que foi feita na configuração. Então ele informou para a gente, ó, carregado na serial 2. O 2 é aquele númerozinho que eu mostrei para vocês dentro do arquivo que nós criamos, ifpe.zone, tá? O arquivo, o número de série, a versão do arquivo. Então tá aqui, ó, todas as zonas carregadas, ou seja, não houve erro. Quando acontece um erro por aqui, você vai ver, ele faz a referência à tua zona aqui e informa aqui do lado o possível erro. Ok? Vamos fazer um teste então. Agora nós usamos um ping agora há pouco, ping ifpbj. Olha agora, ifpbj agora respondendo, tá?
Mas lembrem-se, o arquivo resolve.conf tem que estar como um dos IPs da tua máquina, que é o servidor. Se eu colocar um outro, olha lá, vou alterar, fazer uma cópia aqui, vou comentar esse de baixo para ganhar tempo, e esse aqui eu vou apontar para um servidor que estava antes, 10.001, tá? Então ele não vai ler mais aquele meu e vai ler esse aqui. Vamos fazer um teste, ping FPEBJ, olha aí, nome do serviço desconhecido. O DNS continua funcionando perfeito, não houve alteração com ele, ele está lá. Só que aquele arquivo, ele responde às perguntas dos aplicativos que precisam de um DNS. Então aqui, quem está precisando de um DNS? O ping. O ping quer saber primeiro quem é IFPE-BJ, para poder ele entrar em contato com o endereço IP que representa IFPE-BJ. Então o ping não sabe quem é IFPE-BJ. Ok? Aí ele vai perguntar aonde ele vai fazer essa consulta. Ele sabe que tem que perguntar lá dentro daquele arquivo resolve.conf. É lá que ele vai descobrir quem são os DNS ou qual é, porque eu posso ter vários ali. Tá? Então ele só encontrou um, 10.1.1.0, opa, 10.001. E 10.001 retornou, disse, ó, não conheço esse cara. Se eu for lá agora e mexer no resolve.conf, voltar como ele era, tá? Vamos fazer o teste com o ping. Tá aí mais uma vez respondendo. Vamos fazer um teste agora com mais informações. Host -a ifpebj.com. Tá aí, ó. Foi feita a consulta, tá aqui. O status dele sem erro, uma consulta, 3 respostas. Estão aqui as respostas dadas pra gente aqui, ó. O SOA, o NS e o A. Então eu sei que esse servidor, server1bj, ele tem autoridade sobre o domínio, só o nome, ifpebj.com. Aqui é o nome da máquina completo. A máquina pertence ao domínio. Ela tem autoridade. Eu estou vendo aqui, ó, SOA Start of Authority. Ele tem a autoridade dele, né, desse domínio se inicia nessa máquina. Então tá aqui, ó. Depois eu digo quem são os name servers que esse domínio tem. Existem outros servidores, por enquanto só ele, tá? Que eu poderia ter mais máquinas na minha rede ou em outros locais que também apoiariam, né, fariam serviço de resolução, apoiando esse servidor, caso ele falhe ou os outros entrarem também, tá? E aqui o endereço IP dessa máquina. Ok? Então tudo funcionando e aqui mostrando para a gente no final aqui no rodapé que quem fez a consulta foi o endereço IP que consta lá no Resolve, tá? Que é, nesse caso, a nossa loopback. Vocês sabem que o loopback só pode ser usado na própria máquina, né? Eu não posso usar loopback de uma segunda máquina. Então, só reforça esse dado. E na porta 53. Ok, pessoal? Então essa é a nossa prática de configuração de DNS. Eu vou estender aqui mais um tópico. Eu vou colocar a informação do nosso www. Vou fazer um teste aqui. O ping, vou fazer um ping aqui, ó, com www. Vocês viram que no host ali não apareceu nada de www aqui, tá? Mas será que por acaso existe? Também desconhecido. Olha, se eu fizer com www tentar pingar, não vai. Se eu fizer com ifpebj sem o www, vai. O que está acontecendo então? Falta configuração. Então eu preciso mexer aonde para colocar esse www em funcionamento junto com o domínio. Eu preciso alterar o nosso arquivo de zona, que é o ifpe.zone. Então eu vou usar aqui a configuração. Vou aqui, olha, vou acrescentar mais uma linha. Vou colocar um comentário aqui. Comentário aqui a gente usa ponto e vírgula, tá? Vou chamar aqui de nomes canônicos. Nomes canônicos são apelidos que a gente dá para a máquina, né? Tá? Igual quando diz a Igreja Católica vai canonizar alguém, então ela vai ser beatificado, né? Canonizado. Ela tem um nome próprio, aquela pessoa, mas a partir do momento que ela é canonizada, ela recebe um nome, um novo nome, ok?
a respeito do título, né, que ela ganhou lá. Então eu vou colocar aqui o www, olha, tab, IN. Esse N não é, esse N aqui não é registro de recurso. Registro de recursos são esses que vêm depois, tá? Ok? Ali é uma referência Internet Name. Aqui eu preciso agora informar o tipo de registro de recurso. Para o que nós precisamos fazer agora de apelido na máquina é o CNAME. Então www em CNAME. Quem é que vai receber esse nome canônico aí? É o servidor, a máquina server1.ifpebj.com. Tá? Então essa máquina ela vai responder também pelo nome do www. Tá? Fiz alteração. Se eu tentar pingar agora, já resolve? Não, não resolve. Eu preciso o quê? Reiniciar o serviço systemctl. Pode usar também o comando service, tá? Mas eu vou usando aqui porque nós precisamos lembrar dessa uma aula nossa que vai ter de usos do systemctl. Então, para reforçar, systemctl bind 9, restart bind 9. E tá aí agora, olha, eu coloquei www lá na frente do ifpej e ele respondeu a mesma máquina. Ok, pessoal, e aí são outros nomes canônicos que eu posso ir colocando, como por exemplo para o serviço de e-mail, usar o nome e-mail, mas preciso também colocar uma declaração com o meu serviço de e-mail aqui, tá? Eu vou incluir ele aqui, ó, para futuro. Eu explico com mais detalhe na nossa aula teórica, nossa aula presencial, ifpebj.com in mx. Esqueci o ponto aqui. O tempo do nosso, qual é a prioridade do nosso servidor, ok? E agora eu posso colocar aqui o nome e-mail ponto ifpebj.com, ok? Aqui eu estou usando o registro de recurso, que é onde diz Mail Exchange. É essa declaração que diz, olha, vai ter um servidor de e-mail DNS. E ele tem essa prioridade, só tem ele aqui, então ele vai ser consultado antes que o número outro que eu possa colocar aqui na minha configuração. E aqui embaixo, já que eu inventei esse nome aqui agora, mail, ó, eu tenho que declarar ele aqui também, um nome canônico. Tá? Poderia usar o mesmo nome ali, tá? Sem o mail. Mas aqui, vamos repetir, o server 1.ifpebj.com. Ponto. Não esquece desse ponto, por favor. Tá? Aqui eu vou então dar o restart no nosso servidor. Vamos fazer a consulta para ver, sem precisar de um ping, host-a ifpebj.com no domínio. Ok? Então apareceram ali as minhas configurações. Tá bom, pessoal? Encerramos aqui o nosso videozinho bem rápido de como usar uma configuração DNS zona direta.